Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Demian, do canal Demian Tempest, e hoje estamos indo para mais um Demian Responde, acho que o de número 6. Então, estou mudando um pouquinho o formato de edição, vou começar aqui sempre me apresentando, né, para vocês verem meu rosto, etc. E, sem mais enrolações, bora para as perguntas. Pergunta aqui do Vegas Dinâmica, ele pergunta qual personagem de cada spin-off você tornaria canônico. Detalhe, um para cada spin-off. Ó, em Darkwing eu escolheria Lalia. No The Last Canvas Gaiden, tratando como uma obra separada, eu com total certeza escolheria o Ilías de Leão. Em The Lost Canvas, né, a série normal ali, o Rasgard de Touro. Em Santiago Shuko, no Ômega, o Harbinger. Em episódio G, o Titã Hyperion. No episódio G, Assassin, a Yuri da Terra 2. No episódio G, Hacking, o Pontus. No Rise of Poseidon, a Yuri de Enéas, que para mim é o mais interessante dos guerreiros da Nemesis que apareceram até agora. Em Time Odyssey eu não escolheria ninguém, né? Não vou falar de novels como Gigantomachia ou de Golden Age, porque eu não me lembro de Gigantomachia e não li Golden Age ainda. Então, tratando só dos mangás, que é o que eu normalmente consumo e abordo, etc., eu fico com essas escolhas. Pergunta aqui agora do J-Vibes, ele pergunta: o que você sabe sobre o abismo que é o multiverso de fanfics de Saint Seiya? E como estão seus sentimentos para o próximo capítulo de Time Odyssey? Sente medo, raiva, desgosto, apatia? Olha, Di, eu acho que é uma mistura de tudo isso, sabe? O próximo capítulo de Time Odyssey é sobre o Yoga, para quem não sabe. Vai ser o terceiro volume, vai tratar sobre o Yoga. O primeiro tratou sobre o Ikki, o segundo sobre o Shun, agora teremos um focado mais no Yoga. E assim, as minhas expectativas são as mais baixas possíveis. Time Odyssey não me agradou na maior parte do tempo. Eu não gosto de como a história nos apresenta, né? Como o Arnaud, na verdade, porque é francês, né? E o Jérôme é o que eles estão construindo essa história. Me desagrada bastante. Mas vamos ver o que vai vir por aí, vamos encarar, vamos ler. E é isso. Agora, sobre o multiverso das fanfics de Cavaleiros do Zodíaco, já fui mais conhecedor. Tá? Lá por 2016, 2017, eu cheguei a escrever fanfic de Cavaleiros do Zodíaco, escrevi a minha fanfic de Cavaleiros do Zodíaco. Ela tá apagada, ninguém vai achar, graças a Deus. Mas era uma fanfic de The Lost Canvas. Na época eu gostava bem mais de The Lost Canvas do que eu gosto hoje em dia. E aí fiz algo voltado ali pro mundo, etc. E foi isso. Então eu sei bastante coisa daquela época, né? De como funcionava, de alguns autores e autores que tinham, de certos tipos de história também. E conheço de uma forma geral, mas, já adiantando, teremos uma live aqui no canal, um Damian Cast, para poder tratar justamente sobre esse grande multiverso de fanfics também. Pergunta do Vi. Para você, qual a melhor ordem para introduzir alguém ao universo de Saint Seiya? Vi, é muito boa pergunta, viu? Eu diria, hoje em dia, considerando tudo que a gente tem da franquia e tal, que a melhor introdução é o mangá clássico. Para mim é a melhor introdução. O anime vai ter gente que vai esbarrar em algumas coisas como ritmo. Não que no mangá isso seja diferente, mas eu sinto que o mangá é uma leitura mais dinâmica do que você sentar para ver um anime de 140 e tantos episódios. Porque as versões que a gente tem disponíveis hoje em dia, seja para comprar, que são as Tanco, vai vir a Final Edition agora também, ou as versões em scan que a gente encontra em sites por aí, também a versão Tanco, elas têm 110 capítulos. Então é uma leitura mais rápida, apesar de alguns capítulos serem um pouco grandes, terem 40, 50 páginas. É uma leitura mais rápida e mais dinâmica. E eu acho que o mangá ele introduz muito bem o mundo, ele apresenta muito bem o mundo, apresenta legal. Uma outra porta de entrada que eu acho interessante, principalmente para quem tiver ali uns 20 anos, às vezes uns 15, 16, 17, é The Lost Canvas, porque é uma forma de contar uma história que é muito mais reconhecível a pessoas dessa geração do que Cavaleiros do Zodíaco em vários outros aspectos. Até porque são obras que foram escritas em épocas diferentes. Sensei de 1985, final de 85 e início de 86, e The Lost Canvas é de 2006. Então é uma diferença bem grande, né? Mas eu diria que a melhor forma de começar ainda é pelo clássico, depois ND, e aí a pessoa vai expandindo para onde ela quiser. Pode ir para episódio Z, Santiago, The Last Canvas, não importa muito. Os outros spin-offs, eu acho que
não servem tanto para apresentar o mundo quanto The Lost Canvas e o próprio clássico conseguem fazer de uma forma geral, tá? Então eu diria que a melhor forma de introduzir alguém é por essas duas obras, sem dúvida nenhuma, mas recomendo muito mais fortemente o clássico. Pergunta do amigo Clayton de Oliveira. Você acha que ND anime fosse com as cores do mangá, suponhando que todo clássico tivesse sido também, iria atrair um público novo? Tirando o fato do mangá mesclar algumas cores do anime, como a China, por exemplo, você acha que o mangá tem cores que atraem? Clayton, eu acho que assim, muita gente ia fazer muita piada com o fato de muita gente ali ser loira, né? Tem muito isso dentro da nossa própria fandom, imagina chegando gente nova. Eu acho que o mangá tem cores que atraem. Eu gosto das cores do mangá, por exemplo, eu gosto do Camus ruivo, o cabelo do Máscara da Morte não ser aquele azul, roxo, eu não sei, eu sou daltônico, sendo bem honesto com vocês. Então, eu acho que esse tipo de cor, ele é legal para alguns personagens. Eu gosto do Saga loiro, eu gosto do Mu loiro, eu prefiro o Aldebaran com a cor do cabelo do anime, por exemplo. Mas não sei se as cores atrairiam o público novo, porque eu não vejo uma relação direta entre essas duas coisas, para ser honesto. Então eu diria que não. Diria que não. Seria legal de ver, mas não teria nenhum impacto no público em si, pelo menos. Pergunta aqui do João Vilk. Quais personagens da franquia você convidaria para um churrasco, incluindo os de spin-off? Cara, tem 3 nomes certos na minha cabeça. Seiya, o C do mangá, o Rasgard, de TLC, e o Doku, de Soul of Gold. Com total certeza eu convidaria os 3 para um churrasco, porque renderia bastante coisa interessante ali. Pergunta do Henrico. Qual a sua opinião sobre os vilões de Saint Seiya Ômega? Henrico, eu gosto do Marte, gosto bastante do Saturno também. Não me lembro tanto do Apso e não gosto da Palas. Eu acho que no conjunto da obra o Ômega tem bons vilões, de uma forma geral. Né? Tem bastante personalidade neles, você consegue sentir ou o medo, ou que eles são muito imponentes de uma forma geral. E eu acho isso positivo dentro de uma história. Então eu gosto dos vilões de Saint Seiya Ômega de uma forma geral, assim. Eu não consigo dar opiniões tão aprofundadas, porque faz muito tempo que eu vi o Ômega. Muito tempo mesmo. Eu preciso rever o Ômega, eu tô pra rever já tem um tempo, mas a preguiça tá me vencendo. Então eu vou pegar pra rever, pretendo falar mais do Ômega aqui no canal também. Então aí eu vou poder dar uma opinião um pouquinho melhor do que essa resposta que eu dei aqui agora, pra ser bem honesto. Pergunta do Anderson Luiz. Você acha que o Kurumada pode usar o conceito de armadura autêntica como próxima evolução das armaduras de bronze? Anderson, eu acho que tá tudo muito em aberto agora, né? Eu acho que ele pode... Eu acho que ele vai, na verdade, fazer algo como ele fez lá no Prólogo do Céu, né? Que no final do Prólogo do Céu a gente teve uma armadura... Uma nova evolução da armadura do Seiya, que não era nem uma Kamui... E não era nem uma armadura de bronze, parece. Era uma evolução da armadura de bronze, uma coisa muito mais poderosa, mas não chegava a ser uma Kamui, como a gente viu nos Elísios. Pelo menos foi o que eu entendi. Não sei se a gente vai ver uma V4, uma V5 para as armaduras de bronze. Eu chuto que talvez a gente veja uma armadura divina V2. Mas aquelas armaduras que a gente vê ali em si, eu acredito que a gente não vai ter mais evolução delas. Fora que eu ainda tenho chute, sendo bem honesto, de que a gente não vai ver os Cavaleiros de Bronze como Cavaleiros de Bronze na próxima saga. Mas é tudo um chute. Eu acho que o conceito de armadura autêntica seria interessante dele utilizar e etc. Mas não sei, tem muito caminho que ele pode seguir no momento. Pergunta do Shin. Quem você acredita que é o santo de ouro mais forte das gerações / vertentes da obra? Isto é, clássico, Next Dimension, episódio G, Geassassi, Soul of Gold, Ômega, The Lost Canvas e Santiago. Olha, de uma forma geral me vem 2 nomes na cabeça, tá? O primeiro é o Odisseus / Asclepio, porque o Asclepio foi um cavaleiro de ouro, querendo ou não. E o outro nome é o Shura, de episódio G Requiem. A gente vê o Shura tendo acesso ao 10º sentido, ele viaja livremente entre dimensões, ele é estupidamente poderoso. O Odisseus, né, / Asclepio, a gente viu tudo que ele pode fazer em Next Dimension, ele só foi parado de fato por um artefato que tem esse poder de matar Deus, um artefato quase divino. Então assim, eu diria que são os 2 mais fortes da obra. Eu não gosto de falar muito de força, tá? Não é um papo que eu gosto de entrar muito, até porque eu não entendo tanto assim. Por mais que eu saiba perfeitamente como os poderes da série funcionam e etc. Eu acho que discutir poder dentro dos Cavaleiros do Zodíaco é uma tarefa muito difícil. Na minha opinião, pelo menos, eu acho difícil de você
comparar personagens por diversas coisas. Tem personagens que tem nível aproximado, parecido, e a gente não vê tantos feitos, como é o caso do Aldebaran. Mas eu vou cravar que ele é mais ou menos poderoso que, sei lá, o Ayoria. Na minha visão, na minha leitura, é difícil de fazer. Sei que tem muita gente que faz, acho que é comum de poder fazer isso. Acho que alguns é mais fácil de fazer isso do que outros, mas não é um papo que eu curta muito entrar. Dito isso, eu fico com essas duas respostas, Odisseu e Shura do episódio de Hacking. Essas são os dois mais poderosos. Pergunta da Paula. Na hipótese de um remake da série, você mudaria algo do anime original? Se sim, o que? Acrescentaria, tiraria algo? Com total certeza eu tiraria os fillers, né? Cavaleiro de Cristal, Dócrates, Cavaleiro de Fogo, Gachas, Cavaleiros Fantasmas. Tudo isso eu com certeza mudaria. Melhoraria o ritmo da série, deixaria ela um pouco mais direta em alguns casos, mas eu acho que é a única alteração assim de grande coisas que eu poderia fazer. Eu manteria, por exemplo, a saga dos Cavaleiros de Prata sendo um pouquinho mais espaçada, porque eu acho que ela é muito rápida dentro do mangá original, e aí o ritmo não me agrada muito. Acho que é a saga que eu menos gosto dentro do mangá original. Mas no anime, ela funciona muito bem, ela funciona legal, na minha opinião. Tanto porque dá mais destaque a cavaleiros como Babel, o Algol tem uma introdução melhor também como personagem, que por consequência melhora a participação dele dentro da série. O Mist eu acho que é muito bem representado ali dentro, Asterion e Moses, que tem... É bem parecido com o mangá, né? Mas eu gosto de como o anime os apresenta ali também. Acho que o anime fez um bom trabalho adaptando nessa parte. Mas eu gosto de espaçar um pouquinho, pelo menos nessa saga. Quando eles vão muito seguido assim na luta contra os Cavaleiros de Prata, me passa uma impressão, eu sei que não é, mas é a impressão que fica pro leitor em geral, é que os Cavaleiros de Prata não são tão fortes assim, quando eu acho que eles poderiam ter sido um pouco mais valorizados dentro da obra. Principalmente porque lá na frente a gente tem o trio, né, Dio, Algete e Sirius, e eles nem lutam, né, eles são derrotados instantaneamente quando o Seiya veste a armadura de ouro de Sagitário. Então acho que essas seriam as únicas coisas que eu mudaria, acrescentaria assim do anime original. É só isso. Pergunta do Miro de Campos. Já que vamos entrar no mês do orgulho LGBTQIA+, qual personagem ou casal de bons amigos você tornaria oficial com a aprovação do Masami, ser da comunidade LGBTQIA+. Então, eu tenho uma visão sobre chips, principalmente dentro de Cavaleiros do Zodíaco, que ela vai um pouquinho contra a maior parte da comunidade, né? Eu acho que existem pouquíssimos casos em que a gente pode interpretar alguma coisa dentro de Cavaleiros como amor. Acho que Sei Saori você pode interpretar como amor, Shiryu e Shuhei você pode interpretar como amor também, e Ikki Esmeralda. Fora isso, Shun e Juni é muito relativo. Eu acho que ela sente algo por ele, talvez ele sinta algo por ela, mas é difícil de cravar. E os outros, assim, existem relações que eu nem sei como a comunidade chegou nesse ponto de tratarem eles como bons amigos. O maior exemplo disso, na minha opinião, é Camus e Miro. A interação que eles têm no mangá original é o Miro falando, né, sobre o Camus pro Yoga ali e tudo mais, qual era o plano do Camus e tal. E a partir disso tiraram que eles são melhores amigos, inseparáveis, etc. Eu acho que isso é muito pouco. Mas assim, para entrar um pouquinho aí na brincadeira da coisa e etc., eu diria que talvez, eu acho que o que mais seria interessante de ver, na minha opinião, é Máscara da Morte e Afrodite. Eu acho que tem uma boa junção ali. Então acho que o casal de bons amigos que eu faria o Kurumada canonizar como parte da comunidade seria Afrodite e Máscara da Morte. Lembrando que ele autorizou ser publicado, né, um doujinshi do Cisne Negro e do Ikki. Obviamente não é um produto canônico, etc, mas é publicado ali, ele aprovou. Então eu não veria como impossível ele aprovar algum tipo de coisa desse tipo vindo dos fãs também, né? A depender, obviamente, de como é o produto, eu imagino. Pergunta do Bruno Lombardo, ele pergunta: você acha que o Odysseus ainda irá confrontar Gestalt, Zou, Mistura, Cardinale e o Grande Mestre? Meu amigo, acho muito difícil, bem improvável na verdade, porque o Odisseu provavelmente vai ter a finalização dele agora nesses últimos capítulos envolvendo a Saori, e eu chuto que ele deve morrer ainda. Eu ainda acredito que o Odysseus vai morrer de alguma maneira. Ele não vai ter mais papel ativo dentro da história. E a gente vai ver a Guerra Santa seguindo como ela tem que seguir de fato. Se ele lutar, eu fico pensando o que pode derrotar aquela coisa, né?
Só os deuses gêmeos, eu acho, que os três juízes do inferno, eu imagino, que também não teriam muita utilidade contra ele, como os Cavaleiros de Ouro não tiveram também. Então eu imagino que não. A gente não vai ver mais nem os Cavaleiros de Ouro de Next Dimension atuando de alguma forma. Talvez aparecendo no final, quando eles despertarem, porque os Cavaleiros de Bronze estão voltando pro tempo presente. Mas atuando de forma ativa eu vejo muito difícil. E pela primeira vez, lendo perguntas da aba comunidade, eu deixei um post na aba comunidade para vocês poderem mandar perguntas. Tivemos aqui 5 perguntinhas para poder responder. Então vamos a elas também. A primeira pergunta é do Danny Boy. Que mangá você tá lendo atualmente? Dani, vou ser bem honesto, cara. Eu não tô lendo outros mangás de uma forma geral atualmente, porque eu tô muito concentrado com o Cavaleiro do Zodíaco. Mas o que eu pego pra ler assim esporadicamente, eu deixo acumular também alguns capítulos de várias coisas. Eu cito Vinland Saga, Blue Lock também leio, eu acho bem divertido. One Piece leio também, acho divertido. Eu tô terminando a leitura de Bleach, a releitura de Bleach, na verdade. Tô com preguiça de terminar, mas tô terminando ela para poder ver e etc. E acho que de principais assim que eu ando lendo é isso, tá? Porque é o que tá saindo também, algumas dessas obras estão saindo, outras já acabaram, mas eu tô lendo. Então de mangá, atualmente eu tô lendo isso, mas eu acabo me concentrando muito mais em ler CDZ por conta da criação de conteúdo mesmo. Pergunta do Arthur. Acharia que um remake de CDZ feito pela Pierrot poderia ser uma boa? Meu amigo, se a Pierrot entregasse um nível de qualidade bom, por que não? Como tá entregando um bom nível de qualidade com essas últimas temporadas de Bleach, né? Que tá retratando aí o arco da guerra contra os Queens e etc. Eu acho que se entregasse aquele nível de qualidade eu adoraria, mas eu posso confiar na Pierrot? A Pierrot que fez um monte de cagada em Naruto, por exemplo, na minha opinião, difícil. Eu acho que é tão volátil quanto esperar algo da Toei, por exemplo. Então não sei. Se eu tivesse que cravar hoje, no dia de hoje, eu diria que não seria uma boa. Pergunta do Vitor. Se for confirmado o anime de Next Dimension, acha que vai ser lançado no formato de temporada, assim como o COT, ou provavelmente será um anime semanal, como foi o Ômega? Se pudesse, o que você escolheria? Vitor, eu escolheria um formato de temporada, com total certeza. Não que a gente fosse ter uma grande garantia de que a produção seria melhor, etc., mas é muito mais provável que a gente tenha um anime de melhor qualidade ele vindo de forma por temporada do que ele sendo semanal. O tempo de produção é melhor, a história é mais fechada. Eu acho que engaja um pouco mais também do que o semanal, né, quando é por temporada para a comunidade de uma forma geral. A gente vai poder viver diversas expectativas, vamos ter trailer de segunda temporada, de uma terceira temporada. Eu acho que seria bem positivo. Se fosse para um formato semanal, eu creio que a gente teria uma animação muito mediana para ruim. E aí nos momentos chave a animação ficaria boa. Seria positivo isso? Acho difícil. Acho bem difícil. Mesmo a gente tendo animes que são semanais que conseguem manter uma qualidade, como o One Piece está mantendo, o anime semanal ele tá cada vez mais em declínio, né? São poucos o que a gente vê sendo semanal diretão como era antigamente. A gente tinha Naruto, Bleach, One Piece, Dragon Ball, Digimon, Pokémon. É muito difícil a gente ver animes assim hoje em dia. As temporadas elas vêm muito também para ajudar nos tempos de produção, na animação e etc. Porque a gente sabe como é que é o ritmo de trabalho lá no Japão também. Mesmo que com tudo isso a gente tenha escândalos de mais condições de trabalho para os animadores, como foi, por exemplo, o caso do Estúdio Mapa recentemente com Shingeki no Kyojin, que é Attack on Titan, para quem não sabe o nome em japonês, e etc. Então assim, eu acredito que a melhor opção para Cavaleiros do Zodíaco é o formato por temporada, para poder se inserir nesse mercado, para poder estar ali concorrendo com os outros também. E eu acho que seria muito mais interessante e vantajoso em termos de produção, principalmente para Toei também, né? Para não ter que focar em mais de um anime semanal, já que One Piece puxa bastante dela, né? Aí o engraçadinho mandou a mensagem em inglês aqui, que é o Vi, grande vizinho, perguntando qual é o spin-off que você menos gosta e o que você poderia fazer para tornar ele melhor. Acho que a tradução seria algo do tipo, né? Meu inglês é um inglês muito de padaria. O spin-off que eu menos gosto é Darkwing. Com certeza é o que eu menos gosto, porque eu não considero Time Lord ser um spin-off em mangá, porque é um outro tipo de produto, né?
Mas de mangá é o Darkwing. Eu não gosto do clima colegial, eu não gosto desse clima de amizade entre espectros e cavaleiros. Eu acho isso bem ruinzinho, né? É uma subversão de dinâmica, óbvio, e você pode olhar para esse lado e achar interessante, eu não acho. Então assim, o que eu mudaria é eu tiraria escolas, eu tiraria colegial e eu tiraria quase tudo de Darkwing para torná-lo melhor. Acho que essa é a minha resposta. Pergunta do Raspas219. Você acha que Time Odyssey vai ser adaptado para anime? Qual a ordem de preferência? Anime clássico, Omega, Santiago, KOT, Lost Canvas, Soul of Gold? Acho que vão relançar o clássico com outra qualidade de imagem? Pergunta por pergunta, né? Time Odyssey para anime. Eu acho que tem chance de acontecer. Até onde eu sei, as vendas foram boas na Europa e foram boas em algumas partes da América Latina, como Argentina e México, vendeu bem, até onde eu sei pelo menos. Teve um boato de que um estúdio francês estaria interessado em animar Time Odyssey, que a Toei teria dado aval. Foi essa notícia que eu escutei. Perdão, né? Boato. Então, assim, não levem isso como uma notícia concreta, como verdade. Não espalhem esse tipo de coisa. Foi o que eu cheguei a ver e eu não confirmei a veracidade disso, tá? Então, tô sendo honesto em passar aqui o que eu ouvi pra vocês. Chance tem, só que eu acho que a gente só vai ver isso sendo adaptado a ter de fato um início de movimentação para isso ser adaptado quando a gente tiver todos os volumes completos, porque é um volume para cada Cavaleiro de Bronze, pelo que eu entendi. Então no primeiro a gente teve o Ikki, no segundo Shun, agora a gente está tendo Yoga, e os dois próximos devem ser Shiryu e Seiya por último, eu imagino. Então quando tiver tudo completo, talvez a gente possa ver sim Time Odyssey em anime, mas não uma animação feita pela Toei, eu chuto, tá? Eu acho que um anime de Time Odyssey deve vir por um outro estúdio de fora do Japão, provavelmente também. Agora, a ordem de preferência, eu imagino que você está falando só das animações. Então, assim, entre todos esses eu coloco o anime clássico em primeiro, The Last Canvas em segundo, o Omega em terceiro, KOTS em quarto, Soul of Gold em quinto e Santiago em último. Animação, tá? Animação. Santiago é o pior desses animes, por diversos motivos. E aí a minha ordem de preferência acaba sendo essa, de fato. E aí, o último, né? Acho que vão relançar o clássico com outra qualidade de imagem? Raspas, acho muito difícil. Né? Não vejo que eles tenham interesse em lançar o clássico de novo com outra qualidade de imagem, ou fazer um remake, ou fazer um remaster, ou qualquer coisa do tipo. Né? O que se teve disso foi esse reboot que foi feito, né, inicialmente na Netflix, depois foi para Crunchyroll. Não deu muito certo, como podemos ver. Então acho que de uma forma geral, não. Eu acho muito difícil que isso aconteça, tá? Sendo honesto. E meu povo, chegamos ao fim do Demian Responde. Demian Responde 6. Todas as perguntas respondidas. Acho que eu consegui responder tudo direitinho ali na medida do possível. Peço perdão se ficou faltando alguma coisa que eu não li, ou alguma pergunta que eu não consegui responder direito. Tentei fazer isso aqui o máximo que eu poderia, né? Tá sendo bem divertido poder responder as perguntas de vocês. Então, lembrando, agora eu vou deixar um post na aba comunidade também para quem estiver aqui no YouTube para poder fazer as perguntas. Vai ter o post lá no Twitter para a galera do Twitter fazer perguntas também. Se a gente tiver muito volume de perguntas, eu vou começar a dar uma selecionada um pouco maior para poder responder tudo e o vídeo não ficar tão absurdamente grande assim, por mais que vocês gostem de vídeos maiores da minha parte. Beleza, meu povo? Então, lembrando, amanhã temos live com o Ed do Hipermito, às 6 horas, para poder falar um pouco dos Cavaleiros de Ouro. Domingo, a gente tem live de Darkwing com um membro da comunidade, que é o Vegas, pra gente poder falar um pouquinho sobre a obra, sobre esse spin-off que tá lançando, a gente poder tratar um pouco sobre o assunto, e espero vocês lá. Então, no mais é isso, meu povo. Um grande beijo, um grande abraço e valeu!